Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, se você está com a Bíblia impressa, lá pertinho do Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 5. Eu quero ler o primeiro versículo e o início do segundo versículo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e o início do versículo 2. Nos diz a palavra de Deus, logo depois nós vamos orar por nossas vidas e nossas crianças. Nos diz a palavra, 1 Pedro 5, 1 e o início do versículo 2. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, é Pedro, o apóstolo, que está falando. Eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Eu, presbítero, como eles, diz Pedro, eu, presbítero, como eles, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Nós vamos orar, eu quero convidar as crianças a virem à frente. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Todo mundo de olhinho fechado, vamos fechar os olhinhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós louvamos por Tua palavra e pelas bênçãos do Senhor sobre a Tua igreja, o Teu povo, sobre as nossas vidas. Neste momento, Senhor, clamamos que Tu, por graça e misericórdia, fales aos nossos corações, que Tu abençoes desde o mais tenro e pequenino até o mais idoso. Que Tu abençoes a todo o Teu povo. Que possamos juntos adorar e, como aqui foi cantado pelo coro, possamos dar ao Senhor toda a glória, todo o louvor, exaltarmos o Teu nome. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações e nos dirigir conforme a Tua vontade. Te oramos assim, Pai, no nome de Jesus e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos num período de eleições e, naturalmente, que se você ainda não votou, deverá sair daqui e votar, cumprir uma parte da nossa cidadania, sairmos e votarmos. Nós também teremos eleições no início do próximo ano para presbíteros e diáconos, depois o conselho da igreja nós vamos estar orientando mais especificamente até o final do mês de outubro, agora, mas nós já começamos desde o domingo passado, que foi o domingo em que comemoramos o aniversário da Junta Diaconal. Está no site da igreja, o boletim, você pode ler e ver algumas informações importantes, e ao longo desses domingos, nos próximos domingos, nas pastorais pela manhã, nós vamos estar dando algumas orientações a respeito do presbiterato e do diaconato. Olhando para as eleições seculares, e que também são importantes, que devemos buscar a vontade de Deus, a direção dEle, clamarmos a Deus por nossa nação e pedirmos a direção dEle para o voto que nós damos. Olhando, eu lembro quando, numa determinada campanha, um candidato, ele perguntou em rede nacional, aproveitando o horário político, ele perguntou: você sabe o que faz um deputado federal? Se você não sabe, eu também não, então me eleja, porque aí eu vou lá e eu vou saber, então, o que faz um deputado federal. Que situação? Que segurança você ter e dizer assim, eu vou votar numa pessoa que não sabe nem o que vai fazer, ele vai para lá, para então tentar entender e saber o que faz aquilo para o que ele está sendo eleito. É muito interessante que Pedro, então, escreve a esta igreja da diáspora, como se chama, que estava perseguida, espalhada ali no Império Romano. E, olhando para essa igreja, Pedro, então, fala à igreja dizendo: rogo, pois, aos presbíteros que há
entre vós. E o que era o presbítero? Nós bem sabemos, e você conhece, a palavra presbítero no grego, ela significa o ancião. Nós não devemos, e aí eu quero dirigir uma palavra também aos nossos jovens, de forma muito carinhosa, respeitosa e cuidadosa pastoral. Nós não devemos eleger jovens para o presbiterato, porque a própria palavra diz, o presbítero é um ancião. E não se trata, veja, com todo cuidado, a menos nós tenhamos exceções absurdas, onde, por exemplo, a igreja não tem nenhum homem experiente, mais experiente, que tenha vivência, porque esses presbíteros estarão tratando de questões muito sérias no meio da igreja. Nós temos um exemplo aqui, na história da igreja, se não me falha a memória, acredito que por volta de 18 ou 19 anos, talvez o presbítero Silvio possa nos ajudar, o presbítero Jader, eu soube que o pastor Abelardo foi um dos presbíteros mais jovens eleitos aqui na igreja. E parece-me que na época do pastor Vitor Pester, eu li alguma coisa a respeito disso, eu não sei se sabem, mais ou menos acho que nessa idade, 18, 19, muito jovem, muito jovem. E alguém me falou que ele era arrimo de família, trabalhava para contribuir com o sustento da sua família. Uma pessoa de altíssima responsabilidade, respeito, um jovem respeitado na igreja, muita responsabilidade familiar, e num contexto em que a igreja não era tão grande. Então, não é uma questão, nada contra os jovens, mas entendermos a importância, entendermos a partir da própria palavra, o presbítero. E o presbítero não era só questão, a palavra, o termo grego, presbíteros, não era algo exclusivo da igreja, entenda. O presbíteros, ele fazia parte das comunidades judaicas, onde esses homens experientes tinham uma responsabilidade muito grande de aconselhamento, de cuidado das comunidades israelitas. Então, nesse sentido também, olhamos quando Pedro nos diz aqui, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, e olha como Pedro se coloca, eu, presbítero, como eles. Pedro está dizendo, eu, Pedro, que era apóstolo, eu sou um presbítero também. Eu sou um ancião, eu sou uma pessoa que tem experiência, alguém que é uma certa referência para a comunidade. Eu, presbítero, como eles. Lógico que Pedro vai dizer, eu sou testemunha também dos sofrimentos de Cristo. Ele acompanhou o Senhor Jesus Cristo. E eu sou mais, eu ainda sou coparticipante da glória que há de ser revelada, e o convite, e o chamado, e a palavra de Pedro é para aqueles presbíteros, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Se você abrir a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nós vamos encontrar um contexto em que a igreja estava passando, a igreja formada por judeus e gentios. Gentio era o que era considerado pagão, era todo aquele que não era judeu, era chamado de gentio. E a palavra gentio significa o pagão. Então, judeus convertidos ao cristianismo, gentios convertidos ao cristianismo, e judeus também convertidos ao cristianismo, agora convivendo debaixo do mesmo teto, formando um só povo, um só rebanho, a igreja, judeus e gentios ali juntos. E logo, logo começou a haver problema. Os gentios traziam a sua forma pagã de ser, traziam do paganismo, da sociedade, a forma como eles viviam. E os judeus traziam, então, toda a herança judaica da lei, da palavra, das alianças, do propósito de Deus para o seu povo. E logo isso entrou em choque. E nós encontramos, então, em Atos 15, quando a Bíblia diz, a partir do versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha como os judeus estavam colocando. Se vocês não forem circuncidados, vocês não serão salvos. Vocês precisam praticar a circuncisão. E o que era a circuncisão? Em linhas gerais, para você entender,
A circuncisão era tipo a cirurgia de fimose, tirar o excesso de carne ali do prepúcio, do órgão genital masculino. Então diz a palavra no versículo 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, com esses irmãos que estavam dizendo que precisava ser circuncidado, resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros, dentre eles, o grupo que defendia a circuncisão, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, eles falando sobre gentios que estavam entregando suas vidas ao Senhor Jesus, sendo convertidos, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Eles eram do grupo dos fariseus, chamado da seita dos fariseus, só que eles haviam crido no Senhor Jesus Cristo, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Olha o que nos diz o versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Houve discussão, houve diferença de opinião, houve diferença de interpretação da lei, dos ensinamentos, e aí o que acontece? Os apóstolos e presbíteros de Jerusalém, eles se reúnem com Paulo e Barnabé e com aqueles irmãos convertidos que achavam que era preciso ser circuncidado para ser salvo. Então eles se reúnem enquanto liderança da igreja, os apóstolos, os presbíteros, Paulo, Barnabé e esses irmãos que defendiam a circuncisão como uma das condições para a salvação. E foram discutir essa questão. A palavra de Deus nos fala no versículo 22 e 23 deste mesmo capítulo, a palavra vai então nos dizer, então pareceu bem, observe aqui, 22 e 23, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, não era Judas que já havia se suicidado, que traiu o Senhor Jesus, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. E então vem a carta que foi escrita àqueles irmãos. Agora o que? Apóstolos, presbíteros, que haviam tomado decisão com liderança da igreja, agora estavam escrevendo uma carta e dizendo, olha, essa carta, ela precisa ser lida perante os irmãos. Esta é a nossa decisão diante de Deus. E é interessante que o termo que a palavra vai usar aqui é quando ele diz, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. É o termo que é usado neste capítulo para dizer as nossas decisões e como isso é algo que deve encher o nosso coração de temor e tremor diante de Deus. Que as nossas decisões, elas pareçam não só bem a nós, como liderança, mas que elas possam também parecer bem ao Espírito Santo, que deve guiar a liderança da igreja. Pensar em quais funções presbíteros e diáconos têm, nós falamos um pouco no domingo passado sobre os diáconos, e se você tem aí no boletim, sobre as funções do presbítero. No artigo 51 da nossa Constituição, olhando para o que a palavra de Deus nos fala, o artigo 51 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil diz que é função do presbítero levar ao conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. O presbítero leva para o conselho, solicita ao pastor de colocar na pauta do conselho aquilo que ele não conseguir resolver
observe, por admoestação, exortação, encorajamento, conversa particular. Ele procurou resolver um problema, não conseguiu. Pastor, veja, tentei resolver o problema assim, 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 assim. Eu acho que a gente precisa tratar desse assunto na reunião do conselho, porque eu já tentei, busquei resolver, não consegui. E lógico que pastoralmente a gente vai buscar o caminho. Se tiver que ir para o conselho, conselho. Se puder resolver, ainda conseguir por admoestação, ótimo, porque você vai aliviando a pauta de reunião do conselho. Segundo, auxiliar o pastor no trabalho de visitas. A visitação não é só pastoral. Inclusive, a palavra de Deus vai dizer que nós devemos praticar a hospitalidade, que nós devemos visitar uns aos outros. A igreja precisa praticar a visita, mas o presbítero tem também essa responsabilidade destacada. Instruir os neófitos, novos convertidos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. Então, é um trabalho de pastoreio, de cuidado, de acompanhamento. Orar com os crentes e por eles. Orar com eles e por eles. Orar com eles e por eles. É função também do presbítero. Você lembra que os presbíteros, que os apóstolos, quando eles formam aquela junta, que ainda não tinha o oficialato ali estabelecido, ainda não era o ofício, não era o diácono, e a Bíblia não usa esse termo lá, e foram eleitos os seguintes diáconos, lá em Atos 6, mas uma junta é eleita, e depois isso vai tomando caráter de oficialato. A palavra dos apóstolos foi: nós não podemos servir às mesas. Era porque era indigno? Não. Uma função de menor valor? Não. E eles são claros: nós não podemos deixar a palavra e a oração. A palavra e a oração. Então, presbíteros também se dedicam à palavra, ao ensino da palavra e à oração. Orar com os crentes e por eles. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições. Quando o presbítero está sabendo e, de repente, os pastores, nós não temos bolinha de cristal, e, de repente, pastor, tem uma pessoa assim, assim, assim. Então, informar ao pastor, pastores, dos casos de doenças e aflições. Distribuir os elementos da ceia. Veja, não é uma função aqui exclusiva, não é, até porque a Bíblia não ensina o ato de distribuir como um ato exclusivo dos presbíteros. Os presbíteros estão aqui. Às vezes nós temos presbíteros, como são chamados, em disponibilidade. Eles ou não foram reeleitos, porque a igreja não os reelegeu, ou eles entenderam que deveriam, nesse momento, dar uma parada, por um tempo, ou por uma situação especial, pessoal, familiar, ou por entender que já serviram bastante tempo, e entendem que deveriam parar ali diante de Deus, entendem que deveriam parar, então ficam chamados de presbíteros em disponibilidade. Eles estão disponíveis ali. E, de repente, você precisa de mais gente para distribuir a ceia. Não é função exclusiva. A Bíblia não ensina isso. Inclusive, eu tive logo nos primeiros anos do ministério, nós estávamos na igreja presbiteriana dos Guararapes, numa reunião do presbitério na igreja, com a ceia para celebrar com toda a igreja, e na hora eu disse, eu queria convidar os pastores do presbitério para virem à frente, para distribuirmos a ceia. E eu vi um pastor olhando, como quem diz assim, eu, pastor, melhor trocar, reverendo, ir lá para frente, distribuir a ceia. E eu tive que, começando o ministério, nos primeiros anos, eu disse, irmãos, vamos lembrar que nós somos presbíteros como eles, como diz Pedro. Então é uma bênção, nós podemos servir a igreja. Então não tem nenhuma indignidade levar uma bandeja, levar o pão, levar o vinho, não. E não é função exclusiva, não só são eles que podem. Nós podemos também servir. Aí os pastores começaram a vir, alguns já tinham vindo, tudo tal. Ok, que bênção, podemos servir a igreja. Mas é função do presbítero distribuir, também em função, os elementos da ceia. Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. Porque diáconos não impõem as mãos na hora que oficiais, que membros da igreja, estão sendo ordenados ao diaconato, ao presbiterato. Por quê? Porque não é função dos diáconos. A Bíblia fala do presbitério
e a Bíblia fala de presbíteros, eles impõem as mãos, pastores e presbíteros. Veja que quando nós temos ordenação de novos diáconos, novos presbíteros, é função do conselho, e não de diáconos, e não da igreja. A função ali é do conselho, como presbíteros que são, de impor as mãos sobre aqueles que estão sendo ordenados. Então, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. E também é função dos presbíteros representar o conselho da igreja na reunião do presbitério, representar o presbitério na reunião do sínodo e também na reunião do Supremo Concílio, representando os interesses da igreja e buscando a vontade de Deus. Você percebe quanta responsabilidade, e ainda mais que no meio reformado, nós temos isso muito forte na igreja presbiteriana, de termos um mandato, o mandato de 5 anos, e a cada 5 anos, e não pode ser menos do que isso, nem presbíteros, nem diáconos. A Constituição já estabelece que deles, pastores até pode, mas presbíteros e diáconos não. É um mandato de 5 anos. Aí você diz assim, puxa, muito tempo, não é? Nós temos que pensar bem, nós estamos elegendo presbíteros e diáconos para 5 anos. Então, pasmem, no meio reformado no mundo, isso é mais forte na igreja presbiteriana do Brasil, mas no meio reformado, pelo mundo afora, a prática é eleger para toda a vida. Então a igreja tem que parar, a menos que lá na frente o presbítero diga, irmãos, eu gostaria de me afastar do presbiterato por algum motivo, ou a menos que ele seja disciplinado, alguma situação desse porte. Fora disso, os presbíteros são eleitos para toda a vida. E entende-se, mesmo na igreja presbiteriana, por isso que então se diz, ele é um presbítero em disponibilidade, é porque a vocação não é retirada. Deus deu aquela vocação, a menos que Deus o chame para, por exemplo, ele era um presbítero, foi servir no diaconato. Porque, vamos lá tentar entender isso daí, mas aí ele não pode ocupar 2 ofícios ao mesmo tempo, ser presbítero e diácono ao mesmo tempo. Então, entendamos e buscamos compreender qual a vontade de Deus para as nossas vidas como igreja. Por isso que nesse momento nós estamos orientando que você pode até pensar em nomes, mas nesse momento não apresentar nomes. Nós não vamos receber nesse momento. O conselho entendeu que nós devemos receber e conversamos pastoralmente com pastores e presbíteros na reunião do conselho. Nós precisamos pensar um pouco, refletir um pouco sobre aquilo que a palavra de Deus fala, e a partir do domingo 23, aí sim, nós podemos abrir para apresentação, tanto para o presbiterato como para o diaconato, tendo em vista alguns irmãos que estão com os seus mandatos para vencer logo no início do ano, por isso que nós já estamos tratando agora, vencendo no dia 3 de março. Então, é logo no comecinho, nós já estamos tratando disso, para que a gente não se atropele no início do ano. Mas nós não queremos fazer nada apressadamente, por isso que estamos cuidando cedo. Nós precisamos orar, como igreja. Nós precisamos orar sobre quem nós pensamos indicar, por isso que nesse momento nenhuma pressa de indicação. Você vai ter a partir do domingo 23 até o domingo 20 de novembro. Você já está sendo instruído agora, mas só a partir do domingo 23 até 20 de novembro para você apresentar nomes. Então, esse é o momento de orarmos. Os irmãos que estão com os mandatos por vencer, eles se dispuseram a continuar nos seus ofícios como presbíteros e diáconos, se a igreja, então, entender e os reeleger. E nós vamos estar dando mais orientações a como nós devemos proceder. Nesse momento, nós precisamos refletir à luz da palavra de Deus. O que é que Deus quer das nossas vidas? E nós precisamos, então, refletir também o que Deus quer da vida de outras pessoas na igreja. Quem nós vamos indicar? Quais são as qualificações? Qual é o trabalho? E você, que poderá ser indicado, pense, olhe o que é que a palavra de Deus requer de você, olhe o que é que a Constituição da igreja requer de você, para você ver e colocar-se diante de Deus. Senhor, é a tua vontade para a minha vida? Isso pulsa no meu coração, esse chamado, esse tipo de trabalho, esse ofício. Então, termos isto bem claramente e em paz. Nós vemos, então, os presbíteros, em Atos dos Apóstolos,
cuidando e pastoreando a igreja. E é muito bom ver alguém como Pedro, um homem usado por Deus, um homem que negou conhecer Jesus por 3 vezes. Então, nós não estamos buscando pessoas perfeitas, porque só vamos tê-las na glória. Queremos pessoas que tenham as qualificações da palavra. E você não precisa esperar ser perfeito para estar ocupando um ofício, mas você precisa estar em luta, buscando viver de acordo com a palavra e buscando servir ao Senhor, conforme o chamado do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos ajude, como igreja, a elegermos segundo a vontade dEle.